Possivelmente, se você não começou o seu negócio digital até hoje, não está produzindo conteúdo, não está crescendo sua marca pessoal, é porque você ainda não identificou e escolheu um problema para resolver aqui na internet. Eu costumo dizer que essa, inclusive, é a etapa 1, primeiro passo na construção de um negócio digital com foco em longo prazo. Para você que vai jogar o jogo da produção de conteúdo, da construção de uma marca pessoal, da venda de produtos e serviços que ajudam as pessoas e transformam a comunidade à sua volta, criando a sua própria comunidade. E para isso, eu trouxe nesse vídeo de hoje uma aula, de fato, foi retirada lá da minha comunidade de negócios digitais, Acervo 47. É uma escola onde eu ensino passo a passo do que você tem que fazer, como você deve estruturar, como você deve monetizar a atenção, a audiência que você trouxe em torno de um problema. E para isso, nessa aula aqui, você vai entender como escolher um problema. Porque problema é diferente de nicho, é diferente de se definir como um nicho, de você ser o seu nicho, tá? Vou falar muito sobre isso nessa aula. Então esse é um tipo de vídeo que é interessante você assistir com papel e caneta do lado, mas antes já deixa seu like, se inscreve, espero que você goste, tá? E principalmente comece a aplicar, porque eu tenho certeza que isso vai acelerar a construção do seu posicionamento aqui na internet. Vamos lá, escolhendo o problema. Se você quer viver do digital, mesmo que você seja alguém que gosta de fugir de problema, você precisa ter um problema para resolver. No sentido aqui, não é problema de, não, eu sou alguém que produz conteúdo sobre como curar calvície. Nem, sei lá, se tem como. Se tiver, eu tô precisando. Mas, basicamente, você escolhe um universo de tema que você se sinta à vontade, que você tenha, como eu falei, né, a lógica da matriz PhD, você tenha uma paixão envolvida, você tenha uma habilidade para tratar sobre aquele problema e, se possível, que exista uma demanda. Você precisa de audiência, você não quer falar com as paredes. Então, primeiro, você vai escolher esse aspecto, né, ou pelo menos esse espectro de problemas que você consegue desenvolver. E isso vai de contra, a visão que eu vou te mostrar aqui nessa aula, ela vai de contra muito com essa ideia um pouco vazia do você é seu nicho, você não precisa de um nicho. Como eu já falei aqui até, a lógica do você é seu nicho é até a página 2, ou seja, você não é o seu nicho porque você não tem que ficar preso a falar só sobre produção de conteúdo, sobre copy, né? Eu falei muitos anos só sobre copy, até entender que eu era meu nicho porque eu era o conjunto de repertório, de conhecimento que eu tinha, mas de alguma forma eu estava dentro do espectro. Quem fala que você é seu nicho e defende essa bandeira, por exemplo, pegando o exemplo aqui do Dan Coe, que a gente já falou, né? Dan Coe, enfim, ele está no nicho de negócio digital, de produção de conteúdo, né? Ele é um criador, ele é um infoprodutor também, ele é alguém que ensina sobre esse tipo de posição, né? De se colocar no mercado, esse modelo. Então, querendo ou não, ele está no nicho, né? Então, quem fala que você não precisa ter um nicho, você não ter um nicho, ele está falando para um nicho de pessoas que assistem e se identificam com isso, estão no momento de um modelo de negócio digital, de produzir conteúdo, e falaram, pô, existe essa linha aqui. Ele está falando com o nicho, você percebeu? No entendimento de mercado. E é isso que eu quero separar aqui. Existe o nicho, o subnicho, né, que realmente eu não acredito que seja o ideal, que é você falar só com mães de filhos que estão passando, blá, blá, blá. Mas você, no momento que você se conhece, você vê que o seu problema, ele se conecta com o problema daquela mãe que não só consome conteúdo sobre a educação de filho, ou que tem filhos especiais, ou que está passando por determinada fase da criação do seu filho, né? Porque senão você só ia falar com aquele grupo de mulheres, no momento que elas não estão mais naquele range de público, seu nicho não faz mais sentido, mas ao mesmo tempo se conectam com quem você é primeiro, a sua produção de conteúdo, a sua visão sobre aquele problema, sobre aquele tema, aquela solução, enfim, chame como quiser, mas ela continua contigo. Você consegue adaptar, amadurecer o seu conteúdo e mais pessoas vão se conectando com você. E eu, novamente, tenho o privilégio de me usar como exemplo em muitos desses processos, até porque é um processo que eu passei, eu passo com vocês, então muito do que eu vou falar aqui são percepções do que eu documentei na minha trajetória. Então eu tinha muito essa neura de, pô, eu só falo de copy. Às vezes eu tinha a lógica tão viciada mesmo do mercado, né, dos grandes gurus falarem que você precisa ter uma persona, você precisa ter um nicho, você precisa ter essa coisa exclusivista na sua produção de conteúdo, que eu buscava cada vez mais subnichar. Pô, não, ainda tá muito abrangente. Copy, tô falando com muito copy. Tem que falar com copy iniciante. Tem que falar com copy que já tá um pouco mais avançado. Não, tem que falar só com copy que trabalha com lançamento do nicho X. Sabe, você fica numa neura de querer toda hora fazer um recorte
muito superficial às vezes, porque você não tem nenhum dado, nenhuma métrica, você, sabe? Você não fala de fato com aquela pessoa e você força essa intenção de subnichar ao máximo, porque você não entendeu isso aqui que você vai entender nessa aula. Então vamos lá, né? Disclaimers feitos, tá? Nessa diferenciação entre você é seu nicho, sim, você é seu nicho, mas o você é seu nicho é o quê? A forma como você representa um ponto de vista, uma perspectiva dentro de um mercado. E aí esse mercado chama de nicho ou não, mas ele existe sim. Você precisa estar nele sim, porque é a partir disso que as pessoas vão se conectar com você até elas se identificarem com outros pontos ali realmente da sua vivência, da sua produção de conteúdo. Eu também não gosto e vou abolir aqui o termo linha editorial. Linha editorial primária eu falo só sobre isso aqui, na secundária eu falo sobre isso, isso não existe. As pessoas conectam com você à medida que você vai mostrando o que te faz ser você, né? Vai trazendo a sua identidade criativa, o seu repertório. Então, às vezes, eu me conectei com o Vini porque ele fala dessa forma, porque ele é alguém um pouco mais pragmático, porque ele é baiano, porque ele é torcedor do Flamengo, ou porque ele é casado com Nadine, sei lá, né? Você se conectou comigo de alguma forma. Não era pelo meu nicho, né? Em algum momento, talvez, eu precisei abraçar esse mercado para chamar a sua atenção. Mas você se conecta comigo e vira uma audiência fiel e compradora. Afinal, você está aqui porque comprou de mim. Por conta disso aqui que eu vou te mostrar. Então vamos lá, negócios digitais bem-sucedidos, eles não começam com um produto ou uma ideia, mas com a escolha de um problema real que precisa ser resolvido. Então esse problema, eu vou trazer minha perspectiva, isso vai se tornar eu, né, eu sendo o meu nicho, falando sobre um determinado tema. Mas você precisa ter esse tema. Você precisa ser algo que as pessoas olham e falam, pô, eu preciso ainda do ponto de vista do João, da Carla, de sei lá quem. Eu preciso entender um pouco o que ela está falando, porque para mim ela é uma referência nisso, porque ela escolheu falar sobre isso, foi constante, e em algum momento eu descobri ela e me afeiçoei com a forma dela mostrar isso. Então aí que está o produtor de conteúdo. Então vamos lá. Muitos criadores de conteúdo falham porque começam produzindo sem entender para quem estão criando e por que estão criando. Então, mesmo que no momento, quando você está começando, né, numa linha um pouco mais de documentar o que você está aprendendo, o que você está começando a praticar, um hobby, ou algo que você tem ali nessa tríade de paixão, habilidade e demanda, você está produzindo para alguém, ainda que seja para você mesmo. Pô, eu tô fazendo isso aqui para me encontrar, para documentar, para, sabe, eu ver quanto eu evoluí, ou para eu, sei lá, compartilhar isso, porque é algo que eu gosto muito, é uma paixão de fato, e eu quero que outras pessoas, né, sejam tocadas por essa minha forma de enxergar isso que eu gosto muito. Que seja, é para alguém. E esse recorte das pessoas como você vão se identificar com você, né, porque você está produzindo para si mesmo. E o porquê? Ou seja, por quê? Tem que ter um porém, né? Tem que ter um motivo. Às vezes, realmente, é algo só para documentar, é algo, como eu falo no manifesto da Content Terapia, é uma forma, um processo de autoconhecimento, é porque eu quero olhar para trás e, sabe, ter esse registro, mas às vezes é porque eu tenho esse senso de propósito. Novamente, né? Palavra estigmatizada, infelizmente. Foda, porque várias vezes eu vou falar palavras aqui, termos que vocês vão falar, ele tá falando de coisa meio cote, propósito, não sei o que, essência, autenticidade. É isso, né? Tira o termo, esse estigma que a gente tem na cabeça de que não, foi deturpado o conceito, vamos pro conceito real, vamos voltar para a raiz mesmo, sabe, etimológica da palavra, para poder entender de fato. Então, você precisa ter esse motivo, porque às vezes é só, uma questão de propósito, né? Pô, eu gosto muito e eu vejo uma mudança em determinado mercado, eu vejo esse ângulo, eu tenho essa tese, eu defendo essa tese, eu quero levar ela adiante, porque outras pessoas precisam ser impactadas por essa tese. Que seja, mas você precisa ter essa clareza, é por isso que você está aqui. A escolha do problema é o ponto de partida para construir um negócio sólido à prova do tempo, né? A proposta aqui do acervo. Mas isso não quer dizer que você não possa mudar o ângulo no meio do caminho. E é isso aqui também que, às vezes, é o calcanhar de Aquiles de muitos produtores de conteúdo, criadores. Eles querem morrer abraçado naquilo ali, que às vezes eles nem se enxergam, eles não entendem por que eles estão fazendo aquilo, muitas vezes é por causa do hype, é do dinheiro, é porque existe demanda, é porque é um nicho em alta, enfim. Muitas vezes fica iludido achando que não pode mudar o ângulo no meio do caminho. Eu já mudei várias vezes e provavelmente vou continuar mudando, não porque, a tendência agora é essa, falar sobre isso, mas se eu não me sentir bem falando sobre aquilo, porque eu vou insistir em continuar falando ou sobre aquilo, ou daquela forma, ou produzindo daquele jeito, né? Você não tem que ficar preso a nada, você não tem que, né,
as pessoas amam, é um termo que as pessoas usam muito aqui no digital. Você tem que, você precisa, o que você deve, né? E as coisas não são assim, preto no branco. Você tem a liberdade de se reinventar e de buscar novos ângulos à medida que você vai se conhecendo. E você não para de se conhecer enquanto não vive, né? Só vai parar de se conhecer quando você morrer. Então, provavelmente você vai ter muitas mudanças, né? Eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Já diria Seixas, Raul, baiano como eu. Então, basicamente, você vai precisar ter essa visão um pouco de, não, eu vou escolher um problema que é um ponto de partida. Eu gosto de falar sobre isso, às vezes nesse momento eu estou falando sobre isso, mas o que está por trás de eu estar falando sobre isso? Às vezes é esse conhecimento de fato que vai trazer o tema que você vai se tornar referência. E veja bem, assim como é um negócio de longo prazo que você está construindo aqui, você também tem que ter essa visão de longo prazo de que nada é escrito em pedra. Então eu estou abordando esse ângulo aqui, não quer dizer que, sabe, é ele que vai me levar ao meu norte, a missão, não é ele que vai me ajudar, sei lá, se meu propósito é alcançar mais pessoas, ou ajudar determinado grupo, ou ganhar dinheiro mesmo. Às vezes não é ele que vai te levar a isso, tá? É um ajuste de perspectiva que você faz no caminho. Mas é importante você começar com essa escolha de problema, justamente porque é ela que vai ser um ponto de partida. E vamos lá, por que começar pelo problema? Primeiro, né, um problema claro é o coração de qualquer negócio bem sucedido. Então, a ideia aqui é, para você reunir, e aqui vamos deixar, né, em pratos limpos o conceito de negócio bem sucedido. É aquela coisa, né? O que é sucesso para você? Cada um tem uma régua para medir o sucesso. Aqui, quando eu falo de negócio bem sucedido, é o que tem a tríade bem estabelecida. Bons conteúdos, conteúdo com constância, criando audiência, audiência fiel, gerando vendas, vendas que te faz viver exclusivamente da criação de conteúdo. Conteúdo gera audiência, audiência gera venda, venda te faz continuar produzindo conteúdo. E lembra do triângulozinho da última aula. Então, um problema claro, ele é o coração desse negócio bem sucedido. Por quê? Através da produção de conteúdo desse tema específico que você sente uma certa aptidão, né? Você tem ali uma paixão ou uma habilidade, uma demanda por aquilo, ou seja, as pessoas querem aprender ou querem entender mais ou querem, buscam esse tema, né? Ainda que um grupo mínimo de 1000 fãs fiéis, é isso que vai fazer com que você gere essa audiência gere vendas. Então, a tríade ali, né, o ecossistema, ele está bem trabalhado. Então, começa desse problema. Resolver um problema relevante cria valor imediato para o público. Então, você às vezes vai encontrar um problema que ele não é tão relevante assim, que é algo que as pessoas não sentem realmente aquela necessidade de buscar ou de entender melhor ou de se aprofundar. Logo, o seu conteúdo, ele realmente não vai se sustentar no longo prazo. Ele vai ser realmente uma onda ali. Então, por exemplo, se você fosse alguém que produz conteúdo só sobre viralização, sobre áudio em alta, sobre a importância de gancho, sobre retenção, 3 segundos, né? Coisas que não têm a essência e o princípio da coisa, você está falando de um modismo, de um hype, né, que é viralizar a todo custo, sem saber também, né, como transformar essa audiência passageira em leads qualificados, em venda, etc. Você está resolvendo um problema ali que, naquele momento, para um público específico, ele pode ser relevante, mas que ele não vai se sustentar no longo prazo. Tá? Então tem que ser algo que cria valor para o público, que as pessoas comecem a te enxergar realmente com alguém que domina sobre aquilo, ou que pelo menos está mais interessado em produzir conteúdo, em se descobrir, né, e descobrir melhor sobre aquele tema à medida que produz conteúdo. Para mim, esse é o tipo mais... e a gente vai ver muitos exemplos aqui no acervo, mas ele é o mais cauda longa. Ele é mais a pessoa que realmente se perpetua nas buscas, cria realmente um conteúdo que se sustenta, que sustenta um negócio, temas que as pessoas voltam a querer descobrir e melhorar, porque é baseado em princípio e não em método. Terceiro, né, por que começar pelo problema? Negócios baseados em hype, como que eu acabei de dar exemplo, ignoram essa etapa e oferecem soluções para problemas inexistentes. Então, faça isso, coloque um áudio em alta, use essa formulazinha aqui, ou faça isso para, sabe, é sempre baseado em hack, em dica, em algo que, se a pessoa parar de falar sobre aquilo, ela morre. Né? E se aquilo que está em alta, né, pela própria sofisticação de mercado, mudança de paradigma, de algoritmo, etc., no exemplo do áudio em alta, isso sair de cena, e aí? A pessoa vai ficar toda hora se reinventando, tendo que viver de hype em hype. Não, agora eu não falo mais de áudio em alta porque algo externo à minha produção de conteúdo, ao meu estudo, ao meu conhecimento mudou. E aí pronto, mudou o seu algoritmo, mudou uma coisa que eu falava ali, não faz sentido mais eu produzir aquilo, eu abandono toda aquela construção que eu fiz, né, em uma casinha de palha, né, os 3 porquinhos. Então aqui você vai aprender que o problema é importante para você fazer uma casa de concreto que o lobo mau vai assoprar
minhas analogias estão ótimas aqui na Acervo, mas que basicamente vai perdurar independente do modismo ou do hype. Então, por exemplo, você acaba oferecendo solução para problemas que não existem ou problemas que não são realmente sustentáveis, não são dores, não são algo que as pessoas vão continuar procurando e querendo aprender. Né? O conteúdo, por exemplo, para preencher cronograma de postagem, que ele sem intencionalidade, que você está ali só para, enfim, cumprir tabela. Então, basicamente, por isso você precisa começar pelo problema. Mas tem um adendo aqui, tá? Importante. 100% do seu conteúdo, deixa eu até puxar aqui, 100% do seu conteúdo deve sim ser intencional. Ou seja, você tem que produzir conteúdo pensando em algo, pensando em um processo. Pô, esse meu conteúdo, qual é o objetivo dele? Por que eu estou escrevendo isso? Depois, que ele vai... qual vai ser a ação que ele vai motivar essas pessoas a tomarem? Aqui eu não estou falando de CTA por CTA, né? Call to action. Eu estou falando, pô, depois que a pessoa vê isso aqui, ela vai ficar como? Inspirada, motivada, triste, ela vai querer comprar de mim, ela vai querer, sei lá, ver mais sobre isso, então eu vou ter que trazer um novo conteúdo ou levar ela para um conteúdo mais aprofundado. Tem que ter essa intencionalidade no momento que você for pensar, tá? E você vai aprender aqui a fazer isso. Mas 95% não deve aparentar isso. Ou seja, as pessoas ficam muito nessa pira, nessa noia de, seja intencional. E isso é chato, a gente sabe. A gente produz conteúdo, é chato. Você se forçar a ser intencional o tempo todo. Mas aqui a ideia é, quanto mais você produz conteúdo e melhora o seu processo, sem ficar na pira do intencional, do estratégico, mais as pessoas se conectam contigo e no momento que você quer ser intencional para venda, você consegue ter resultado. Aquela lógica lá do Jab, Jab, Punch, do Gary Vee, felizmente não está aqui, mas eu tenho no Kindle. Então, cadê o Kindle? Aqui, ele está aqui, tá? Mas eu te recomendo também como bibliografia, né, recomendada do Acervo, Knockout, do Gary Vee, para você entender isso aqui. Então, ou seja, produza como se não quisesse vender, de forma leve, de forma autoral, como eu estou fazendo aqui agora, óbvio, né? Já vendi, você já está aqui. Mas meu conteúdo, você pode dar uma olhada, às vezes, boa parte das vezes eu estou trazendo cada vez mais isso, eu realmente só quero ajudar, eu quero plantar, não coloco nem CTA justamente para não ser confundido com aquele conteúdo padrão que está todo mundo fazendo nas redes sociais, que é foco em venda, foco em levar já o lead, sabe? Nem dar uma conversinha, uma jantinha, um namorinho, não, eu já quero, né, levar você para os finalmente. Então, a ideia aqui é você realmente fazer um conteúdo leve, autoral, sua cara, se descobrindo no volume, na qualidade, de forma como você consegue, ponto. Sem estar já 100% com tudo desenhado, minha estratégia, não esse post aqui que sai na segunda, ele tem o objetivo de chamar atenção, porque aqui tal, então em 3 dias a gente já vai ter a venda. Você não precisa desse desespero, enquanto criador de um negócio baseado em conteúdo a longo prazo. Esse é o verdadeiro poder do branding. À medida que você está produzindo conteúdo, você está o quê? Aumentando o seu poder de marca e de convencimento em relação a isso. Por quê? As pessoas estão vendo você, estão lembrando de você, então esse conteúdo, automaticamente, ele está dentro do funil de conteúdo que você vai aprender aqui, porque às vezes a primeira vez que a pessoa é impactada é um conteúdo de descoberta. Então, ela vai, começa a te seguir, começa a te acompanhar, se inscreve no seu canal. Os outros conteúdos, eles já funcionam como funil de qualificação. As pessoas começam a ter mais tempo de tela com você. E é isso aqui que é o jogo que a gente vai aprender. Retenção, tempo de tela, volume, depois qualidade, depois confiança. Ele apareceu muitas vezes, ele começou a ser muito bom, ele começou a produzir melhor, agora eu confio nele e posso comprar dele. Né? Poderia acabar o Acervo aqui, a base, né, do modelo de negócio aqui, mas você vai aprender passo a passo a fazer isso. Então esse é o verdadeiro poder do branding, da construção de uma marca pessoal. 5% que você quiser vender, as pessoas estão prontas para comprar. Por quê? Você foi 100% intencional, mas sem uma intenção escrachada. Aquela coisa assim, não, tô aqui produzindo conteúdo para vender. CTA o tempo todo, CTA o tempo... Não. Estou postando o que eu quero, eu posto um meme, eu posto uma ideia, eu posto uma opinião, eu posto um vlog, eu posto um vídeo ensaio, eu posto um carrossel, eu posto, né, fotodump da minha semana. Independente, você está produzindo conteúdo, você está marcando presença. Esse é o jogo, marcar presença, aumentar tempo de tela. As pessoas estão te vendo, estão te seguindo, estão lembrando de você toda semana, todo dia. Você está sendo coerente com a sua base que você vai aprender a fazer aqui, seu ajuste de perspectiva, seus valores, a tese que você defende. E no momento que você fala assim, ó, estuda aqui que vocês já entenderam, né? Porque vocês estão comigo. Se vocês quiserem isso, eu tenho aqui para oferecer. Olha só, estou abrindo essa oportunidade aqui agora. Quem quer esse acesso? Quem quer dar esse passo? As pessoas estarão prontas para comprar. Porque 95% do tempo parecia que você realmente não estava afim de vender. E agora que você
abriu essa oportunidade, você está dando essa chance delas comprarem de você, é elas quem querem retribuir todo esse conteúdo ou aumentar ainda mais esse acesso. Então vamos lá, agora que você já entendeu por que você deve começar pelo problema, eu quero te falar quais são as características de um bom problema. Sim, problemas têm boas características também, né? Tem bons problemas, palavra meio, né, ambígua, mas beleza. Vamos lá, ele é específico, ele é relevante para um público-alvo, claro, ou seja, você tem ali um norte de com quem você quer falar, às vezes, como eu falei, quando você não tem esse norte, é você no passado, né? Então você está fazendo esse processo de documentação e falando e apontando onde você mudaria alguma coisa no seu processo, o que você melhoraria, o que você está melhorando, o que você está experimentando, para as pessoas que em algum momento, né, na linha do tempo, né, no multiverso, se encontrarem com você agora, elas vão aprender como se estivesse falando com você do passado, elas vão se identificar com você do passado e vão passar a acompanhar você mais maduro, você com uma bagagem melhor de conteúdo. Então ele é relevante para um público-alvo, ainda que seja você mesmo. É solucionável, ou seja, você tem um processo para isso, ainda que você esteja novamente documentando essa descoberta. Normalmente, né, quando a gente se prontifica a aprender algo, ou a desenvolver uma metodologia própria, ou resolver um problema, vamos deixar em termos mais simples, né, a gente processualiza isso, a gente documenta isso, e a gente, em algum momento, faz isso de forma quase que automática. Né? É assim com qualquer coisa. Você, por exemplo, já tirou carteira de motorista, né? Que aí no Sudeste, não sei onde você está agora, a galera chama de carta. Nunca entendi bem. Mas beleza, você já recebeu a carteira de motorista. Primeira vez que você foi fazer uma aula foi uma negação. Você estava tremendo, você estava com medo, você estava com medo de bater, você estava com medo de virar o volante, você não sabia o que fazia ali, você confundia a marcha, etc. Hoje em dia, você entra no carro, você faz uma baliza monstruosa no meio de dois carros apertados, você faz ultrapassagem de caminhão na rodovia, você mete o louco, você é o Brian, você é o Dominique Toretto. Por quê? Em algum momento, você processualizou isso e se tornou automático. Né? Você desenvolveu, você entendeu a metodologia de alguém, ou você, né, abordou na sua prática essa metodologia e você saiu do outro lado com um resultado que te torna mais confiante, pronto para, inclusive, se quiser, ensinar, dar uma dica, mostrar como é que faz, ou como você faz, como é o certo, enfim. Então, tirando aqui mais uma analogia aleatória, a ideia aqui é solucionável. Por quê? Porque você já solucionou. Você já viveu essa solução ou você já experimentou algo que pode ser útil para as pessoas. Então, hoje, qualquer mínima coisa que você saiba dentro do seu, né, sua lógica do PhD, do conhecimento que você tem em determinado tema, isso é muito útil para qualquer outra pessoa que em algum momento vai se identificar com o seu eu do início. A gente tem essa visão um pouco soberba de falar, pô, como eu já passei, provavelmente é muito iniciante a falar disso, para abordar isso, sabe? Ah, tem tempo. Ah, não, hoje em dia isso é muito automático para mim. Ah, não tem relevância para ninguém. Isso, né, sabe? Ninguém quer saber disso. E não, cara. Muitas vezes, aquela coisinha muito bobinha do seu início vai ser aquele conteúdo que vai ser o mais útil para quem está ali naquela fase. Ou aquilo, né? O seu pior... As pessoas têm essas frases feitas no digital. Seu pior conteúdo, às vezes, é o que a pessoa precisa. E, às vezes, é isso mesmo. Né? É uma coisa meio clichêzinha, mas é real. Às vezes, você documentar só como, por exemplo, eu faço o meu setup de iluminação. Na minha cabeça é algo tão bobo e automático que eu boto uma luz prática ali no fundo, aí eu tenho o softbox aqui, aí eu coloco aqui a minha câmera no 1.4 1/125, ISO 500, enfim, eu coloquei esse setup, então eu fui fazendo virar automático, mas lá atrás eu assistia 10 vídeos no YouTube de fotografia para melhorar minimamente uma luz de 3 pontos. Ah, o que é que eu preciso? Uma luz a 45 graus como essa aqui, uma coisa no fundo, uma outra rebatendo, uma luz aqui em cima para fazer um contorno. Eu precisei buscar e graças a Deus que tinham pessoas que não tinham essa visão soberba minha, que a gente tem às vezes, tá? Estou generalizando aqui, mas eu tenho, eu sei que você também tem, de falar, pô, não, ninguém quer saber isso, sabe? Por que eu vou falar sobre isso? Mas porque você solucionou isso. É algo que você aprendeu e fez. Então, é um problema também, é uma característica boa de um problema que você pode escolher. Específico, relevante, solucionável e, por fim, tem um impacto emocional ou prático. Eu dei um exemplo aqui dos dois. Emocional, quando você, por exemplo, está aprendendo ali a dirigir, às vezes você está pensando lá na transformação. Você sabe que você tem que passar por esse problema, que você tem que aprender, você tem que solucionar para poder ter liberdade de dirigir, realizar o sonho de sair com seu carro, ouvindo uma música. Então, tem uma lógica emocional e um impacto que esse problema resolvido vai trazer para a sua vida. Mesma coisa, por exemplo, se eu quiser trazer em tons emocionais, é esse exemplo da iluminação. Pô, tem uma estética que eu prezo, tem uma coisa bonita. Deixa eu até... Tá tudo aceso aqui, vou até deixar um pouquinho mais bonito, peraí. Não vou cortar, porque você já entendeu como é o formato das aulas aqui.
Tcharam! Eita, quase derruba a água aqui. Tcharam! Então, peraí, fazer o tcharam de novo. Tcharam! Então já deixou outro ambiente aqui, tá? Fazendo a mesma lógica da luz. Tem um impacto emocional sobre mim. Pô, quanto tempo eu não quis estudar para ter um cenário legal, para ter uma iluminação, ter um setup, sabe, agradável, estética, ao que eu gostava de consumir, que me identificava. Então tem um impacto emocional aprender a fazer isso. Teve. E assim como teve prático. Porque eu queria algo que me ajudasse a aplicar, que tenha uma utilidade, uma aplicabilidade na minha vida. Ainda que um conhecimento que não é tão utilitário no sentido materialista, de chegar e fazer, e apertar, e colocar, e ajustar, mas o impacto de autoconhecimento, o impacto de motivação, inspiração, me impulsiona a fazer algo. É prático nesse sentido. Então, também, né, o seu problema, se tiver esse combo de características aqui, tenho certeza que você vai ter uma escolha muito mais facilitada e vai ter clareza do que comunicar, ou seja, como produzir conteúdo para falar disso. Outros tipos de problemas que você resolve hoje, principalmente, né, na sociedade atual, né? Vamos usar esse termo meio clichêzão. Por exemplo, companhia, carência, solidão. As pessoas precisam de companhia. Muitos dos conteúdos hoje, por exemplo, lives, né, você for pensar, sei lá, no Casimiro, pô, são lives na pandemia que as pessoas estavam trancadas dentro de casa e ele ficava ali 8 horas, né, às vezes na madrugada, jogando e conversando com aqueles nerdolas. Então é um problema que você está resolvendo. Você está gerando conteúdo útil, ainda aqui de entretenimento, mas dando companhia, né, curando um pouco ali aquela carência, aquela solidão das pessoas que jogam na madrugada, que chegam cansadas de trabalho e querem ter uma companhia ali virtual, enfim. Inspiração e motivação. Então, às vezes a pessoa, né, a gente, me colocar nesse sentido, a gente tá, cansado de, sei lá, tentar e de falhar em determinadas coisas queria muito cuidar da minha saúde. Ah, não, em 2025 eu vou botar o shape. Ah, não, esse ano eu quero aprender um esporte. Aí, sabe? E você vai caindo naquilo ali, nos planos que você faz, e tem alguém que, em algum momento, traz um conteúdo que, dentro dessa lógica, desse mercado, né, mas sendo ela mesma, sendo o próprio nicho, né, ser o seu nicho. E traz ali uma inspiração, uma motivação, que traz um novo ângulo, uma forma de recuperar aquilo, ou recuperar o ânimo. Então, é um tipo de problema que se resolve também. Curadoria, lista, indicação. Então, conteúdo, né, que às vezes a gente acha bobo, simples, mas sei lá, você domina muito de papelaria, por que não fazer um kit de papelaria para iniciante? Ou as primeiras coisas que você deve comprar se você quer organizar tal coisa, ou se você quer fazer tal decoração. Então, por exemplo, se eu fizesse, né, um conteúdo, talvez, não sei se eu já fiz nesse momento que você está assistindo essa aula, pode até já ter saído, mas uma curadoria, uma lista, indicação de livros, né, para aprender a criar um negócio baseado em conteúdo, ou um livro que me dê uma visão tal, ou os melhores programas e softwares para produzir conteúdo simples e barato, enfim, são conteúdos que a gente pensa na nossa lógica meio soberba, de quem já passou, né, pela jornada do herói, resolveu o problema, que ninguém tem interesse, mas, muita gente às vezes só quer saber coisa mais simples que você tem. Então, é um conteúdo útil também e é um problema que se resolve nesse formato. Organização e produtividade é outro tipo de problema que tem a ver com você, ou seja, como você organiza determinada coisa. Mais uma vez, organiza um setup de gravação, organiza uma produção de conteúdo, como vocês vão aprender aqui, que eu utilizo muito o Notion e o Journaling, né, o Bullet Journal aqui, as notas. Enfim, como organiza o OBS aqui para gravar, né, que eu estou utilizando aqui a ferramenta agora. Ou como eu sou mais produtivo na hora de produzir conteúdo, utilizando aqui o ScaleDraw, que é essa ferramenta que eu estou mostrando para vocês, para produzir e organizar meu raciocínio. Enfim, são conteúdos que de alguma forma você está resolvendo problemas e parte muito de quem você é, sendo o seu nicho, ou seja, como eu faço as coisas, entende? Então, é por isso que estou tentando ser o mais simples possível para colocar na sua cabeça que você não tem que ter medo de que já tem alguém grande falando sobre isso ou resolvendo esse problema. Porque as pessoas vão comprar de você por ser você e por se identificarem com a forma como você fala sobre isso. Então, às vezes, é realmente a sua perspectiva de companhia, é a sua companhia, é a forma como você aborda essa solidão dessa pessoa e tira isso, é como você inspira e motiva as suas histórias e como você consegue condensar isso do seu repertório para passar adiante e gerar essa emoção nela, é como você organiza a sua curadoria de listas, indicações, as coisas que você experimentou e pode falar, como você se organiza, como você se torna mais produtivo, como você enxerga a produtividade, autoconhecimento, descobertas pessoais e profissionais. Tudo isso aqui são conteúdos que são extremamente ligados a quem você é. E eu gostaria de entender na sua ótica. Ou seja, a forma como você produz, como você fala, como você interpreta aquilo e passa adiante. E aí eu, com o meu conhecimento e o meu repertório, pego alguma coisa, pego outra e falo, putz, me conectei com isso aqui. É basicamente isso. Se eu pudesse ser mais simples possível na escolha do seu problema, seria isso, mas vamos lá. Inclusive aqui, ó, esse é o conceito para mim
do você é o seu nicho. Se pudesse resumir aqui ser você mesmo e documentar a sua vida, interesses e dificuldades enquanto descobre o que as pessoas mais gostam de aprender ou vivenciar através do seu conteúdo. Ou seja, tudo isso aqui só você pode produzir. Mesmo que você esteja no mercado extremamente competitivo, saturado, use o termo que quiser. A forma como você faz, como você documenta você fazendo isso, ou descobrindo, se interessando, ou tendo problemas fazendo isso, né? E a forma como você passa isso, né, enquanto descobre, enquanto experimenta, é o que as pessoas gostam de aprender ou vivenciar, porque elas estão comprando aquilo através do seu óculos, né, através da sua visão. E a conexão é imediata, tá? Então, essa é a forma de você ser o seu nicho ao mesmo tempo que você escolhe um problema sem ficar na pira de que já tem alguém falando sobre aquilo. Por fim, tá? Como identificar o problema ou o tema norteador de conteúdo da forma certa. Como você vai escolher isso, como você vai identificar. Eu gosto mais de falar identificar, que é a escolha da ideia de que tem ali uma vitrine e às vezes você não tem nenhum domínio, você não tem essa matriz PHD que você vai ter acesso lá no Notion, o link está aqui embaixo, e você quer pegar aquilo, não, vou falar sobre isso aqui. Não, agora eu vou falar, não, é identificar, ou seja, isso já está na sua história. No momento que você está assistindo essa aula aqui comigo, né, não sei que horas são, mas já existe algo em você sobre isso que eu estou falando aqui. Você só vai identificar, você vai olhar para dentro e tirar isso. Então, como é que você vai fazer? Primeiro, a interseção entre paixão, habilidade e demanda, né, que é essa matriz PHD, basicamente se perguntar o que eu amo fazer, no que eu sou bom e o que as pessoas precisam. Então, o que eu amo fazer? Eu amo gravar aula. Foi meu sonho ser professor, né? Eu gostava de brincar de escolinha, eu era professor, sei lá, nas reuniões de colégio, né? Muitas vezes eu era a pessoa que fazia as falas, separava, escrevia na cartolina, entregando minha idade aqui, produzia, né, as apresentações, os seminários, etc., porque eu gostava de ser aquela pessoa que tomava frente na organização metodológica, na didática da coisa, eu me importava muito como ia sair o resultado daquilo e como eu conseguiria ensinar e passar o meu conhecimento do que eu estudei naquela semana, né? Então, eu sempre amei fazer isso. Paixão. Tenho uma paixão pela comunicação. Sou formado em comunicação pela Universidade Federal da Bahia. Então, eu estudei para ser um comunicólogo, não necessariamente um comunicador, né? Alguém que estuda comunicação. Mas eu sempre fui um comunicador. Escolhi comunicação porque eu sempre gostei de falar. Não só falar por falar, tá? Comunicar, entender a comunicação. E aí tinha uma paixão lá. Beleza. No que eu sou bom? Modéstia à parte, como leonino, sou bom em muita coisa. Mas eu gosto de escrever. Não que eu seja bom, mas eu tenho um conhecimento de algo que eu consigo conduzir muito bem através de uma explicação, de uma prática e escrever isso. Como é que eu trouxe isso para o mercado, né? Para a minha vivência, para o ganho profissional, um ganho pessoal e profissional, escrevendo campanhas de vendas para outras pessoas, me tornando copywriter. Beleza, sou bom nisso. E o que as pessoas precisam? Muita gente que está nesse momento construindo, né, o seu próprio negócio, trazendo ele para o digital, tem dificuldade em comunicar isso. Seja para a sua própria marca pessoal, como você está aqui, né, venda de serviço, venda de produtos, ou como criador, né, se vender como criador para construir uma audiência, você precisa disso. Então, existe uma demanda sobre o meu conhecimento. Logo, eu encontro esse problema para resolver. Segunda forma, né, de como identificar, escolha uma pessoa para ajudar. Esse exercício aqui também é muito bom. Deixa eu beber minha aguinha aqui. Esse exercício é muito bom. Ele também está aqui disponível para você lá no nosso mapa, né, no Notion, a jornada de construção de um negócio. Você pode fazer o seguinte, escolher um amigo, uma pessoa que você conhece, ou um seguidor específico, aquele que normalmente, né, interage, manda pergunta ali, ou se torna um amigo mesmo pelo direct, troca muita ideia contigo e te pergunta muita coisa, te manda muita dúvida. E a partir da primeira dúvida, ou da pergunta, ou da dificuldade dessa pessoa, você vai começar a produzir conteúdo olhando só para ela. Como se você tivesse, como eu estou falando aqui para a bolinha da câmera aqui da lente, falando diretamente só com uma pessoa. E obviamente que esse problema dela vai passar a ser seu. E esse problema dela não é só dela já. Tem muita gente que gostaria de saber disso. Só que você vai produzir conteúdo, é a lógica da persona, né? Mas muita gente deturpa a forma de se encontrar uma persona, de definir se existe uma persona, quais mercados tem persona ou não. Mas para a produção de conteúdo funciona muito bem, né? Chame como quiser, chama persona, mas escolher uma pessoa. Então, por exemplo, eu já estou no mercado digital há 5 anos. Tem amigos meus que nem sabem o que eu faço, mas os que sabem, a primeira pergunta que fala já ouvi falar, mas como é que funciona? O que você faz? E, como é que você faz para criar conteúdo? Então, eu queria muito me lançar, mas você faz lançamento? Como é que é lançamento? E começa a vir perguntas relacionadas a dúvidas que ela tem sobre o que eu faço, ou sobre o que ela gostaria de aprender sobre o que eu faço para
né, o propósito dela, para o propósito aqui não necessária palavra estigmatizada, né, mas para o que ela quer fazer com o meu conhecimento. Eu quero utilizar isso, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela trabalha com tech recruiter, né, recruta de essas vagas para TI, para desenvolvimento, para devs, para grandes empresas e tal. E ela tem uma base legal no LinkedIn que ela construiu de forma orgânica, ela tem um nome ali entre esse mercado, mas ela nunca teve tempo de produzir conteúdo, porque é mais um desse perfil de pessoas que estão no dia a dia da prática da profissão e nunca conseguiu estruturar muito bem uma visão de creator. Inclusive, não sei se ela está aqui nesse momento, mas deveria estar no acervo, porque todo esse produto, toda essa lógica de conteúdo eu faço pensando muito nesse tipo de pessoa, né? Nessa pessoa que está nesse momento, tem essa dificuldade. Então, esse é um dos melhores exercícios, uma das melhores formas de você encontrar esse problema. Então, você olha para a pessoa, vê qual é o problema que ela tem de fato, qual a dúvida que ela tem, o que ela costuma te perguntar, e a partir disso você vai puxando o novelo, né? Vai puxando o fio, vai falando um pouco mais sobre aquilo, vai vendo outros ângulos, produzindo conteúdo. E às vezes, só essa pessoa, suficiente, sei lá, em 100 seguidores que você tem, 2 te perguntam e conversam com você. É por isso que você vai aprender aqui a desenvolver o relacionamento. O relacionamento vem antes da venda e você vai ver isso na prática, porque às vezes o seu conteúdo está sempre nesse ângulo, no que a pessoa traz dificuldade, no que ela realmente te pede, ou o que ela realmente quer aprender com você, e você às vezes até ignora. Então tá lá o problema. E por fim, observe tendências e lacunas de mercado. Ou seja, principalmente aqui, ó, isso aqui é a lógica do benchmark, né? Tem alguém falando sobre algo que você gostaria de falar, que você tem uma paixão, você tem uma determinada habilidade, que existe demanda de mercado sobre isso. As pessoas consomem esse tipo de conteúdo. Onde é que tem um gap aí? Por exemplo, tá bem resolvido isso, tá claro, as pessoas estão abordando todos os ângulos e cenários possíveis, ou tem uma forma de eu enxergar isso, ou, novamente, o ajuste de perspectiva que eu consigo dar. Ou, novamente, aquela analogia, falaram de A até X, mas tem um ângulo Y que não é tratado e que eu vivenciei isso, eu tenho lugar de fala, né? Eu tenho ali um conhecimento específico para falar sobre isso, eu posso falar sobre isso, vou abordar isso desse ângulo. Então, ou é algo que é pouco explorado, ou é algo que é mal resolvido. Provavelmente todo o mercado tem oportunidades assim. Esse terceiro leva mais tempo, porque você precisa ser um grande observador e um insider, né? Se alguém está dentro desse mercado há um tempo. Mas no momento que você está, por exemplo, começando do zero, ainda não tem confiança para isso, primeiro vai nessa lógica. Primeira coisa, primeiro caminho, matriz PhD, olhando para dentro. Identificando no que você já conhece, né? O que você ama fazer, no que você é bom e qual a demanda que existe sobre isso. No segundo, escolher apenas uma pessoa para ajudar. Já está lá. Alguém já chegou para você para entender sobre aquilo. Ela já, antes de você produzir conteúdo, ou até agora com o conteúdo que você produziu, do jeito que você produziu, né? Muita gente entra aqui no acervo para melhorar. Agora ela já te enxerga como alguém de referência para isso, como autoridade, né? O termo. Ela já olha para você e fala, pô, eu queria entender um pouco mais sobre isso. Quem eu vou perguntar? Eu vou perguntar para o Joãozinho, para a Mariazinha, para a Carla, para o Pedro, enfim. Então, volta na conversa com essa pessoa, estimula ela a te dar novas dúvidas, novos questionamentos, dificuldades e assume isso para você, né? O problema dele passa a ser seu, a missão do seu conteúdo é facilitar a vida dessa pessoa. Para mim, esse é um dos melhores formatos. Antes, inclusive, de observar a tendência, se essa pessoa não existe, mas você sabe quais foram as suas dificuldades do passado, você é essa pessoa lá atrás. Então, escolha se ajudar, como se você estivesse agora fazendo um playbook, uma documentação de um processo, se você precisasse ensinar tudo que você sabe a alguém e você teve todo esse caminho trilhado, né, para solucionar. Vai pegando essas etapas e vendo. Pô, qual era a dificuldade que eu tinha quando eu precisava fazer isso? O que eu precisei aprender? Como é que foi meu trajeto nisso aqui? Desenvolve, né, uma metodologia de compartilhamento, né, dessa informação e começa a produzir conteúdo falando sobre isso. Eu colocaria, inclusive, isso aí como 2.1. Escolha uma pessoa para ajudar, um externo, né, como essa minha amiga, Tech Recruiter, ou escolha você mesmo no momento que você estava tateando no escuro nesse cenário aí, nesse problema que você encontrou, beleza?